Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Desde já, né? Independente do horário estar mudando aí, mas o Senhor tem uma palavra para o seu coração, amém? Deus é tão bom que Ele nos faz rir em meio às dificuldades. Porque como você vai aplicar fé se você não tiver uma oportunidade verdadeira? Como é que você vai contar um testemunho se você não passar por algo verdadeiro e difícil para ver Deus fazer? Quando acabam as nossas possibilidades, entra de Deus. Aí você vai ver Deus agindo, porque tudo que você pode fazer, você vai fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, você vai esperar, orar, se consagrar e esperar no Senhor. Eu quero orar com a igreja, quero pedir para você fechar os seus olhos, pedir que o Senhor venha falar no seu coração, venha trazer, esse ambiente aqui, um ambiente de fé, de graça e de milagre, porque eu creio que nesses dias Deus estará fazendo coisas extraordinárias. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem nos mantido aqui por causa da tua graça, da tua misericórdia. Temos experimentado a tua provisão. O Senhor é o nosso Jeová Jireh, que até aqui tem nos sustentado e é fiel. Sempre tem nos mantido. Por isso eu peço, Senhor, uma atmosfera aqui de milagres, de cura, de conhecimento da tua palavra, para que nós possamos ir adiante, andar sobre os problemas, andar sobre as dificuldades, andar em vitória, mediante a tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou estar ministrando hoje para você sobre aprenda a caminhar em vitória. Aprenda a caminhar em vitória. Quando eu falo a palavra aprenda, quer dizer que eu também estou inserido nisso de estar aprendendo, tendo mais experiência, aprendendo que existe um lugar em Deus que tem toda a provisão, toda a alegria, toda a provisão em meio às dificuldades e em meio aos problemas. Porque a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores, somos mais do que temos toda sorte de bênção na região celestial. Então nós temos que trazer para cá, amém? Nós temos que chamar para cá a provisão que você precisa, a cura que você precisa. Eu preciso trazer nas escrituras para que você possa ver aqui que é um posicionamento do homem de Deus, de andar em vitória. Abra a sua Bíblia aí em Abacuque, no capítulo 3, olha só. Profeta Abacuque, você abre em Mateus e volta, porque ele é um livro bem pequeno, né? Só são 2 folhas. Abacuque, capítulo 3, olha só, versículo 17, fala assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Olha só, aqui nós temos algo tremendo. Primeiro, que todo aquele povo dependia da lavoura, dependia do gado, dependia da produção, e não estava acontecendo nada. O que estava acontecendo ali é que estava faltando, ele estava passando por dificuldade, mas ele estava falando da experiência que ele tinha em Deus. Olha o que ele conta aqui, quando tudo estava faltando, ele disse o seguinte: ainda assim me alegrarei ou exultarei no Senhor. O que isso quer dizer para a gente hoje? Que é uma decisão dele, ainda assim eu vou me alegrar em Deus. Às vezes nós temos a tendência de colocar a nossa alegria em coisas.
em situações, se isso aqui estiver favorável, se eu tiver isso, aí eu vou me alegrar em Deus. Não, você tem que se alegrar em Deus hoje, diante e mediante a toda dificuldade que você está passando. Eu tenho que me alegrar em Deus hoje, mediante a toda dificuldade que eu estou passando. É uma decisão nossa. Agora, se eu não entender, isso é uma coisa que é ensinável. A Bíblia fala o seguinte: isso é um profeta relatando a experiência dele com Deus. Você tem a sua experiência com Deus, mas é possível. Eu aprendo com quem sabe, amém? E quem sabe é quem fala. A pessoa que sabe, ela está ensinando, ele está ensinando. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Então diga assim: é possível me alegrar hoje em Deus, em meio a toda dificuldade, em meio a toda circunstância. Quem aqui não está passando por luta? Quem aqui não está passando por problema? Quem aqui não está passando por tempestade? Só que o que Deus quer dizer para você hoje é que você precisa aprender a andar alegre, exultar em Deus, colocar sua força nele, porque ele é fiel. Quando ele diz que esses momentos iriam acontecer, momentos que iriam faltar, momentos que ele vai ensinar, você vai ver aqui na Bíblia, que ele manda juntar tesouro no céu e não aqui na terra. Ou seja, ele vai falar que as riquezas daqui, elas são variáveis. Tem horas que está bom, mas tem horas que não vai estar bom. Provérbios também ministra sobre isso. Ele diz para você fazer investimentos em várias áreas, porque se uma não der, a outra pode ser que dê, né? Quando vai tratar de empreendedorismo, você tem que saber como lidar com várias coisas. Você não pode hoje ficar só numa profissão, saber só uma coisa. Você tem que saber, você tem que estar se especializando em muitas coisas às vezes. Uma que você vai ser especialista, mas se você precisar atuar em outra área, você também atue. Mas de tudo isso, o ensinamento aqui é que é possível você se alegrar em Deus mediante as dificuldades. Você vai ter uma grande oportunidade de plantar fé, de agir em fé. Então são nesses momentos que você vai poder escrever a sua história, deixar um legado para outras pessoas, mostrar como se age em meio à fé. Porque na maioria das situações difíceis, o que faz é desistir. Ah, não dá, não tem como, não pode. Só que não existe isso para Deus. Para Deus nada é difícil demais, nada é impossível para Deus, amém? Então olha o que ele diz aqui: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral. Olha só, ele fala de ovelhas, fala de azeitona, fala que todo o suprimento estivesse faltando, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga assim: Deus da minha salvação, Ele te salva. Então eu quero dizer para você hoje: será que você tem aprendido a momentos de dificuldade você se apegar a Deus de verdade? De verdade você buscar alegria em Deus, você se fortalecer no Senhor, você ter uma atitude de fé e dizer assim: está faltando tudo, mas eu me alegro no Senhor. Eu sei que Deus é um Deus de milagre. Eu sei, lembra daquela viúva que não tinha nada e no mesmo dia ela tinha muito sobrando, ela só tinha o suficiente para morrer, e de repente Deus fez um milagre e começou a multiplicar que ela tinha sobrando. Então Deus quer fazer isso, mas exige que um homem de fé fale. O Abacuque está escrito as palavras dele aqui porque foram palavras de fé. Palavras de incredulidade nunca vão ficar escritas em lugar nenhum, não nos livros de Deus. No livro de Deus só vai ficar escrito as histórias de fé. Então eu quero dizer para você que você está escrevendo a sua história. Depende muito da sua decisão, de como você vai se portar no tempo da adversidade. Eu tenho falado aqui para a igreja que nós estamos em tempo de reunir as pessoas. Nós estamos em tempo de chamar o pessoal para junto. Está no tempo que, no meio da dificuldade, a igreja tem que crescer em vez de diminuir. Está em tempo que nós temos que nos unir mais, estarmos todos aqui no domingo, na quarta-feira, mesmo que os horários mudem. É um sacrifício que você vai fazer para estar na casa do Senhor. Não pense que é fácil a pessoa dizer: ah, eu me alegro no Senhor. Não, eu me alegro no Senhor porque eu sei que Ele é o Deus de milagre, que Ele vai fazer coisas extraordinárias, porque Ele não muda. Ele fez ontem, faz hoje e continua fazendo. Deus, Ele não muda. As pessoas mudam, sim ou não? Sim, tem pessoas que hoje, amanhã está alegre, no outro dia está triste, um dia está pensando que é vitorioso, outro dia está querendo desistir, um dia diz que você é a melhor pessoa do mundo, depois no outro dia diz que você é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque andam por sentimentos e não pela fé.
Então, entenda a sua natureza, estude mais sobre a sua natureza, porque você tem que entender. Isso parece uma montanha russa de sentimentos, mas nós não fomos chamados para andar em sentimentos. Eu tenho que decidir andar pela fé. Imagina Moisés com mais de 10 mil pessoas, ele liderando, o pessoal querendo matar ele, e ele tira o pessoal do Egito, tira o pessoal da cadeia, e de repente tem um mar vermelho na frente. E aí? O que passava na cabeça desse homem? E agora? Aí saiu de lá eles estavam escravos, mas escravos tinham o quê? Teto. Tinha um teto para dormir, tinha cama para dormir, tinha uma prisãozinha, né, VIP para eles dormirem. Mas olha o que quer dizer andar pela fé. É um trajeto andando com Deus para entrar numa promessa, numa terra prometida. Mas qual era o teto deles? O próprio Deus, a própria nuvem agora. Eles acampavam com tendas e eles estavam debaixo da nuvem, mas eles estavam caminhando com Deus para uma terra prometida. Nós estamos caminhando com Deus para uma terra prometida. É isso que eu tenho falado nesses dias. Nós temos que ser total. Eu preguei aqui ontem, na reunião. Jesus está voltando. Existem algumas coisas que nós não podemos nos dar esses dias, né? Glutonaria. Nós não podemos ficar como os beberrões, e nós não podemos também, ele colocou no mesmo nível, ficar preocupado com as coisas dessa vida. Nós temos que confiar em Deus, ainda, né, que não tenha ovelhas no curral e as coisas não estejam muito fáceis, ainda assim temos que confiar em Deus. Ele botou essas três coisas: glutonaria, beber, ser um beberrão e não ficar dependendo dessas coisas desse mundo, não ficar olhando para as coisas desse mundo. As preocupações, ele se colocou exatamente no mesmo nível, porque às vezes você não está bebendo e você não está comendo demais, não está sendo um glutão, mas às vezes você está tão preocupado com as coisas desse mundo, que essas coisas desse mundo te preocupam mais do que as coisas de Deus, do que fazer a obra de Deus, do que ser o que Deus quer que você seja. E está errado. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então começa o seguinte: aprenda, né, a caminhar em vitória. Aprenda, ou seja, coloque Deus em primeiro lugar. Tenha Ele como a sua fortaleza. Ele diz aqui, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Olha o que ele diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Quem aqui pode dizer que o Senhor, o soberano, é a sua força? Só pode dizer isso quando você estiver passando por luta e decidir vencer a luta, e dizer: o Senhor, o soberano, é a minha força, por isso eu vou. O Senhor, o soberano, é a minha força, por isso eu não desisto, porque eu não estou andando na minha força, nem estou andando no meu conhecimento, mas no de Deus. Se você estivesse andando no seu, você iria desistir. Quando você não fosse encorajado, ou quando a situação não estivesse favorável, a tendência seria desistir. Olha só, por que a gente está ouvindo as palavras de Deus às vezes e fica pensando em outras coisas, quando Deus quer falar com você? Às vezes você está imaginando outra coisa, pensando em outra coisa, quando Deus quer trazer uma ministração para que você ande em vitória. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, e Ele precisa ser realmente a sua força, porque Ele abre porta onde não há porta, Ele faz da rocha sair água. E o profeta fala: o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Quer dizer que Deus não te faz andar em lugar baixo. Os servos, eles eram muito ligeiros para escapar de qualquer adversário, ou seja, Deus vai te dar ligeireza para você escapar dos seus adversários. Ele vai te fazer como um servo, Ele vai te fazer andar em lugares altos, Ele vai te dar rapidez de pensamento, você vai tomar atitudes bem certas andando com Deus. Para o quê? Para você não cair e ser devorado pelo inimigo. Ele diz aqui, o Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Então, eu quero dizer para você, se você colocar sua confiança em Deus, Ele vai te fazer andar em lugares altos, Ele vai te fazer sobressair. Deus, Ele vai te mostrar isso aqui hoje. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. João capítulo 16. Todas as vezes que nós oramos, o Senhor responde. O Senhor responde. Às vezes Deus manda a resposta, mas às vezes você tem que ficar num lugar de espera. Porque Daniel orou e Deus ouviu no mesmo dia a oração dele. Só que a bênção só chegou o quê?
21 dias depois. Então, será que você tem orado ao Senhor e Deus está te dando a resposta, mas você não está conseguindo esperar a resposta? Às vezes dura 21 dias. E você tem que continuar com aquela mesma atitude que você começou com o propósito, até você receber o propósito. Lembra de Jacó? Jacó lutou com Deus e disse: eu não vou deixar o Senhor sair daqui, o anjo sair daqui até me abençoar. E ele passou a noite toda, mas Daniel passou 21 dias, Jesus passou 40 dias. Então às vezes você tem que perseverar no propósito até ver Deus agir em seu favor, e não assumir que já veja se materializar, veja se cumprir o propósito que você colocou diante de Deus. Ninguém pode fazer propósito sem propósito, ninguém pode entrar em jejum, em oração, sem ter um propósito claro, sem escrever e colocar exatamente o que você está perguntando a Deus, o que você está esperando de Deus. Neemias jejuou, o apóstolo Paulo jejuou, gastou tempo com Deus. Esses dias de hoje são tempos de jejum e oração, são tempos de vigilância. Se o Senhor voltar amanhã, e aí? Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? O que é prioridade na nossa vida? Nós temos que deixar isso claro para Deus através das nossas atitudes. E Deus está falando com a gente hoje aqui, ó. João 16 fala o seguinte. Isso aqui eu estou falando sobre aprenda a caminhar em vitória. Fala 16:33. Fala o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, ou bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga assim: tenha bom ânimo. Deus quer que você tenha bom ânimo. Deus quer que eu tenha bom ânimo. O que o inimigo quer tirar da gente? O ânimo. Ele quer te desanimar. Porque aqueles que desanimam, eles desistem. Mas a pessoa animada, ela vai. Ela continua, ela anda a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha, ela leva porrada porque ela está animada, ela está apaixonada pelo seu Senhor. E nós precisamos andar em amor por Jesus, porque amor é o único sentimento que não é só sentimento, é uma decisão que gera vitória. Porque se não for por amor, nada adianta. Só que o amor, ele vai gerar essa paz dentro do seu coração, ele vai gerar essa decisão de ser alegre, de ser grato, de ver coisas grandes. Sabe? Às vezes a gente acha que agora não tem mais jeito. Todas as vezes você vai deparar em lugares na sua vida que vai chegar num tempo que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É aí que Deus entra com a providência. É só nesse momento que você vai conseguir fazer uma oração sincera, desesperada para Deus e verdadeira, e Deus entra com a provisão no momento, para o que você está precisando, para a área que você está buscando. É importante que o coração ele esteja completo. Por isso que diz em 1 Crônica: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar de todo o coração, aí eu ouvirei do céu. Mas o coração tem que estar completo. Nunca deixe Deus por último, porque senão nunca o seu coração vai estar completo. O coração completo é aquele que coloca em primeiro lugar a Deus, sempre. Deus tem que vir em primeiro lugar sempre, senão o seu coração nunca vai ser completo, sempre vai ser dividido. Agora, depois que você deu o primeiro lugar a Deus, as outras coisas vêm, existem outras coisas que vão vindo. Depois do primeiro lugar de ser de Deus, aí vem família, aí vem trabalho, aí vem igreja, mas o primeiro lugar não pode ser negociado, que é Deus em primeiro lugar. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ter essa atitude aqui, você vai entender que no mundo vocês terão aflições, ou seja, andar em vitória não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Ter uma vida bem sucedida não quer dizer que você não vai passar por aperreio, mas você tem o que? Bom ânimo no tempo de luta, você tem perseverança no tempo da dificuldade, você não abre mão, você não arreda o pé, porque a sua casa é construída sobre a rocha. Você tem que entender isso, que os ventos vão vir, as tribulações vão vir, as faltas vão vir, mas quando vierem, você tem que confiar em Deus. Você tem que entender que Ele é uma torre forte, Ele é um lugar de descanso, Ele é um lugar de refúgio, e Ele existe, Deus existe, e todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele vai te abençoar. Só que é nesse tempo que nós nos conhecemos de verdade, quem nós somos, no tempo da adversidade. Porque não é só chegar aqui e pregar, não é só chegar aqui lá e exortar o irmão, não é isso, igreja.
Igreja é você praticar em amor e viver em alegria no tempo de dificuldade. É que na sua vida seja vista a perseverança, que você não desiste, que você é alguém que ama em meio a toda a tribulação, está disposto a dar, a se doar, entendeu? Esses dias eu estava ensinando aqui que nesses tempos de dificuldade você tem que ser fiel a Deus. Como assim? Está diminuindo, você não deve diminuir em Deus. Você tem que aumentar em Deus e cortar qualquer outra coisa, né? Você tem que ter um bom administrador. Hoje, para quê? Para o seu dinheiro você não gastar com besteira, né? E fazer o quê? Você tem que administrar para você ter o que você comer. Tira o dízimo, a oferta, administra para você ter o que comer. Esse não é um tempo de sair gastando com besteira. É um tempo de se preparar. É um tempo de se preparar, de manter o óleo. Investir o tempo em Deus, porque se Jesus voltar amanhã, como é que está o seu coração? Na verdade, nós temos que andar todos os dias como se Jesus fosse voltar amanhã, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Você não pode esperar para amanhã arrumar aquilo ali, esperar até amanhã para sarar, para pedir aquele perdão, para agir mais mansamente. Por quê? Porque sem amor, tudo que a gente faz, a gente termina perdendo. O amor é o elo perfeito, é o que perdoa a multidão de pecados. É o que o 1 Coríntios diz, que eu posso fazer qualquer outra coisa, mas se eu perder o amor, e o amor é o quê? É a presença de Deus na minha vida. Eu preciso buscá-lo. E isso aqui que eu estou dizendo para vocês é um segredo. Aprenda a viver em vitória. Quer dizer o quê? Confiança em Deus. Eu confio em Deus, eu me alegro em Deus. Diga assim, uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que consegue agradecer em tempos difíceis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me provando. Obrigado porque o Senhor está me purificando. Obrigado porque o Senhor está tirando aquilo que não veio de ti da minha vida. E na dificuldade você vai ver as suas reações. Se você ainda está orgulhoso, se você ainda é muito duro, se você ainda é uma pessoa muito opressora. A gente pode estar dentro da casa de Deus e ter essas atitudes na nossa vida. Ser opressor, né? Ser uma pessoa que cobra demais, uma pessoa que esperta muito a outra, alfineta demais a outra. E tudo isso Deus quer o quê? Transformar. Ou seja, o que você vai ter que fazer? Vai ter que jejuar, meu filho, porque não tem outro jeito de matar a carne não. É só jejum e oração. Senão você conhece a Bíblia todinha, mas na hora de praticar você vai ser a mesma pessoa carrasca, a mesma pessoa que fica alfinetando, a mesma pessoa que coloca a outra para baixo, que não abre mão, que começa a falar as palavras duras contra a outra. Você e eu somos chamados a andar em amor. Então, para isso, você vai ter que diminuir e Deus vai reinar na sua vida, amém? Então, olha lá. Então, você aprende aqui em João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Ele venceu. Se você está com Ele, você vence o mundo. Deus vai te ajudar a vencer o mundo, porque você está nele, você vai vencer o mundo. Você vai vencer as armadilhas do mundo, você vai vencer. Só fica de pé quem passa mais tempo de joelho. Se você gastar mais tempo de joelho fazendo o seu alicerce, você fica de pé. Mas se você não gastar tempo orando, dificilmente você vai ver um crente de pé. Porque crente até o diabo é, né? Mas ser cristão de verdade quer dizer ser uma pessoa abnegada, você diminuir para que outras pessoas cresçam, né? Não é, você tem que administrar a sua vida bem administrada para ajudar a administrar dos outros, administrar suas emoções para depois ajudar a administrar dos outros, senão você não consegue, porque você tem que administrar como? Levando para Deus primeiro as suas e depois as dos outros. Então isso é algo muito importante hoje. A alegria do Senhor é a minha força e é a sua força. 1 Pedro 5,4 fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A fé é o que vence o mundo. E a fé vem, como é que a fé chega na sua vida? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando você sai de casa e vem ouvir a palavra de Deus, a fé vai ser gerada. E a fé é a vitória que vence o mundo. É fé. E tudo que não vem de fé é pecado. Agora a fé é o que? É você ser positivo? Também, mas é muito mais do que isso. Porque a pessoa que anda em fé, ela vê o que? Vitória. Ela vê uma oportunidade de um grande milagre acontecer. Às vezes você vê poucas pessoas, o que é que vai... Ai meu Deus, tem gente que vai olhar assim, desanima. Às vezes você vê poucas condições financeiras, você olha assim e desanima. Mas quem tem fé não.
Quem tem fé já está visualizando a grande oportunidade do milagre acontecer. Já estou visualizando uma grande mudança, estou visualizando 2 lugares, eu estou visualizando bênção. Eu fiz um orçamento ali, deu o quê? Quase 18 mil das telhas. Isso à vista, para você ter noção. Como não é brincadeira, né? Se for olhar pelos nossos olhos, o ano todinho talvez a gente não tivesse dinheiro para comprar isso. Juntando todos centavos. Então o que eu quero dizer para você? Exige fé para acontecer as mudanças no tempo de Deus. Não é, eu posso dizer para a gente olhar ali, mas para Deus isso não é nada. É para a gente, e é um desafio para a gente. Mas temos que o quê? Me alegrarei no Senhor. A porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. Só que Ele vai nos dar o quê? Ele vai nos fazer tomar força, Ele vai nos fazer andar em lugares altos, Ele vai fazer a gente agir rapidamente, e a igreja vai crescendo. Deus, Ele tem um propósito muito grande para essa igreja, e você precisa se posicionar para ganhar almas, trazer vidas. Domingo, essa igreja tem que estar lotada. Nós todos temos que buscar pessoas. Você traz o seu vizinho, traz a sua irmã, tem que estar aqui, porque estamos nos últimos dias, e quem vai subir é quem estiver na arca, quem estiver na igreja. Jesus vem buscar a sua noiva, e é tempo de a gente agregar, é tempo de a gente congregar, amém? Vamos lá, Mateus 6,19 agora. Mateus 6,19. Glória a Deus. Mateus 6,19 fala o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se Jesus diz que você tem que acumular tesouro no céu e não acumular aqui, quer dizer que é necessário que haja um acúmulo no céu, que haja que você guarde para o céu, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer com você. Mas se você tiver guardado o seu tesouro no céu, você está feito. Você tem a vida eterna e você está investindo num verdadeiro patrimônio, que ninguém pode roubar de você, que nem ladrão lá não tem. Ou seja, você tem que preparar a sua vida aqui para ir morar no céu. Não é só preparar um apartamento de luxo, uma casa de luxo. Não, você pode ter isso, mas isso aí tem que ser lá para o 3º, 4º. Não é o primeiro. O primeiro é você preparar a sua morada no céu, deixar ela bem limpinha, bem organizada para Deus, bem separada, consagrada, sem dúvida, sem mácula, sem mancha. Para quê? Para que você possa entrar. Se Jesus voltar amanhã, você está com a sua consciência limpa, não tem nada contra ninguém, não está triste, não está magoado por ninguém, não está dando calote em ninguém, está entendendo? Você vai entrar no céu com a consciência limpa. E isso é um trabalhar que Deus está nos dando aqui. Está limpando através da sua palavra para que a gente esteja preparado para a volta dele, amém? Por isso que ele diz para a gente exercer o ministério de reconciliação. Aqui nesse Mateus 6, ele diz o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Seu coração está naquilo que você mais gasta tempo, naquilo que você mais te preocupa, no que é mais importante para você. Então você tem que entender, será que o reino de Deus é o principal na minha vida? Como é que você sabe que é ou não o principal? Quando bota as duas coisas juntas. Por exemplo, bota uma barra de chocolate aqui e bota uma maçã. Qual que você pega? Entendeu? Você vai pegar o que para você é mais gostoso. Você vai, né? Se for nos dias de hoje, eu pego a maçã. Mas não era assim sempre, não. Mas está entendendo o que eu estou dizendo? É assim, quando colocar, como é que você... Ah, mas você é o mais importante, Jesus, o Senhor é o mais importante, eu te amo mais. Quando é que você vai saber se Ele realmente é o mais importante? Quando existir a possibilidade de escolha. Você só sabe o que é mais importante quando duas coisas se colocam no mesmo tempo, junto. Escolhe isso ou isso. Ah, não pode ser assim. É assim. É assim. A Bíblia diz que Deus manda um convite para as pessoas sentarem numa mesa, mas no mesmo tempo tem gente se casando, tem gente que acabou de casar, outro acabou de comprar um terreno, outro, o pai morreu.
mas Jesus tinha mandado o convite para aquele dia, sentar naquele dia lá. Ah, não vou não por causa disso. O que quer dizer? Muitas vezes você vai ser provado. Deus te dá a oportunidade, você entra, mas depois ele faz uma prova para ver se você permanece naquele lugar de intimidade com Ele. Sempre vai ser assim. Só sabe o que é mais importante quando você tiver escolha. E você tiver que escolher um ou outro. Meu Deus, e agora? A minha fé, a minha vida, lembra de Daniel na cova dos leões? A minha vida ou a minha fé? A minha fé foi bater na cova dos leões. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A minha fé ou a minha vida? Porque eles iam morrer também na fornalha. A minha fé. Jó, a minha fé. A fé de Jó ele não perdeu no meio das dificuldades, e ele passou por dificuldade. Pense num homem que passou por dificuldade, mas ele não perdeu a fé. Então eu quero dizer para você que sempre vamos ter escolha. Temos escolha agora de ficar desesperado, temos escolha de reclamar, temos escolha de pegar uma passagem de avião e ir para um lugar mais tranquilo, que pague bem. Temos escolha. Deus não dá escolha, mas a escolha está na hora de jejuar mais, está na hora de consagrar mais. O Senhor vai sumir, estou nem aí. Eu tenho que ver o objetivo pelo qual eu estou consagrando acontecer. Entendeu? Se Deus está dando força, porque Ele está suprindo. Então o que eu quero dizer para você? A consagração vai fazer com que a sua carne morra, do seu espírito viva. Existem segredos que acontecem na vida de alguém quando ele começa a jejuar e orar. Da parte de Deus, ouvir da parte de Deus, está mais afinado com Deus. Por isso que eu digo, nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, mas também é a hora que a igreja ela vai ser mais purificada, ela vai ser mais santificada pela palavra, porque as provações, o fogo quente faz com que o ouro fique mais puro, que a prata fique mais pura. Então a dificuldade vai te purificar, ela vai te limpar, ela vai fazer você brilhar mais, se você perseverar e aprender, a andar em vitória, que está colocando o tesouro em Deus, seu coração está em Deus. Olha só, ainda no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quer dizer que se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentar a comida, a veste, mas eu tenho que me esforçar, porque o reino de Deus é daqueles que se esforçam. Você só vai se apoderar dele se você se esforçar, se você se colocar realmente na dependência de Deus. Você vai ver milagres acontecer, pode ter certeza, não tenha medo. Não falta para quem confia em Deus, não falta, não tenho nem dúvida disso, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Ou seja, o mesmo Deus que fez milagre no passado, Ele vai fazer hoje e vai fazer amanhã, na minha e na sua vida, amém? Mateus 7, e eu quero ver com vocês aqui, Mateus 7, 24, vamos lá, bem rapidão. 7, 24. Fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Diga assim: ela caiu. Deixa eu falar, os ventos vêm sobre todas as duas casas. A tempestade vem sobre todas as duas casas. Vem sobre a vida do crente, do não crente, do mais ou menos, vem sobre todo mundo. Agora, quem constrói a casa na rocha, aguenta a porrada. Quem constrói a casa na rocha, a casa que é a sua vida, ela não cai quando vem a dificuldade. Ela não desmorona quando vem os ventos. Por quê? Porque ela foi construída na rocha. E quem é a rocha? Jesus. Agora, a mesma casa, ela pode ser construída e aparentemente as duas são iguais, sim ou não? Sim, qual a diferença de uma pessoa para outra? Nenhuma, todas as duas têm cabelo, braço, olho, tudo. Mas a diferença é a estrutura que aquela pessoa tem no tempo de dificuldade.
Tem uma que está desesperada, meu Deus, eu estou morto, eu estou frito, eu não sei, eu vou endoidar, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Mas a pessoa que tem Deus, ela vai correr para os pés do Senhor, ela vai chorar nos pés do Senhor, ela vai se fortalecer no Senhor, e ela vai tomar atitudes corretas. Eu vou esperar no Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou me consagrar, eu confio nele. O mesmo Deus que me ajudou ontem, que me mantém hoje, é o mesmo Deus que vai abrir esse mar. O mesmo Deus que me tirou do Egito, é o Deus que abre o mar vermelho. Amém? Deus quer te fazer entrar na terra prometida, e para isso eu tenho que aprender, e no tempo de dificuldade, eu tenho que andar em alegria, em confiança em Deus. Aqui ele está dizendo que a chuva vem sobre as duas casas. Diga assim: a chuva vem sobre as duas casas. Agora as duas casas não reagem da mesma maneira. Uma desmorona e a outra fica em pé. Diga assim: eu sou dos que ficam em pé. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Nós somos dos que ficamos em pé. Nós somos a igreja do Senhor. Não tem chuva, não tem vento, não tem tempestade que vai nos abalar, porque nós estamos nele, e nele nós somos mais do que vencedores. E o diabo tem que engolir isso, querendo ou não, porque Jesus já venceu ele. E se nós estamos nele, tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós estamos nele e vencemos o mundo também. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia agora em 1 Timóteo. Tem mais dois textos que eu quero estar com você. 1 Timóteo. Não, Filipenses, eu vou estudar só um para a gente acabar no horário aqui. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Diga assim: alegrem-se sempre no Senhor. O que a gente começou estudando? Abacuque 3. Que o profeta disse que ele ia se exultar no Senhor, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que não esteja prosperando as minhas finanças, porque às vezes a gente acha, porque a gente é dizimista, não vai ter problema financeiro. Às vezes vem, mesmo sendo dizimista, às vezes vem as lutas financeiras. Aqui está no contexto de região, a região toda estava passando fome, a região toda está em lockdown, a região toda, você tem saúde, mas tem muitas pessoas que estão doentes. Graças a Deus, porque nós temos saúde e estamos aqui. Mas imagine só, nós temos que ter uma fé tal, que você talvez está assistindo em casa e está doente, mas a sua fé tem que ser: ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a posição do crente. E se eu estou doente, eu vou ficar curado. Amém? Glória a Deus que nós não estamos doentes, nem vamos ficar doentes, porque Deus quer que eu vá orar pelo doente. Então, tem que ficar bom, para eu poder entrar em todo lugar, porque senão é crime. Se você sabe que você está com Covid, por exemplo, e vai para um lugar que está todo mundo, você está sujeito a uma ligação com uma miséria e você ser preso, para ter noção. É um crime. Então você tem que aprender a se isolar quando tem que se isolar, mas não parar de buscar Deus. Está curado logo aqui, declarar a fé e voltar para a igreja. Entendeu? Porque nós temos que estar na igreja. Agora você está bem, conhece alguém, traz para a igreja. Nós temos que nos reunir, temos que congregar. Lembra quando eu disse: olha, nós obedecemos tudo que não passe a lei de Deus, que não passe a palavra. Mas quando nós fomos confrontados de ter que fechar a igreja ou obedecer a Deus ou ir preso, pode me levar preso se eu estiver aqui preso, mas eu não fecho a igreja para agradar homens e desagradar a Deus. Tem que agradar a Deus em primeiro lugar. Eu não fechei, porque ali era uma coisa que eu não podia fazer, fechar a igreja. Já agora não, posso diminuir o horário? Posso, mas a igreja está aberta, sim ou não? Sim. Então vamos seguir a lei dos homens quando dá para fazer, porque primeiro Deus, mas aqui a igreja nós podemos ministrar, estamos com espaçamento, você está usando a sua máscara, tem um álcool gel, temos que obedecer. Só não podemos obedecer quando vai além, que você entende que a lei do mundo está querendo quebrar de Deus. Por exemplo, Daniel, era um decreto, é a mesma palavra de hoje, era a palavra usada no tempo de Daniel, era um decreto que todo aquele que fosse orar, qualquer Deus que não fosse Nabucodonosor, ia para a cova dos leões. Ele teve que descumprir, porque ele não podia desobedecer a Deus. Temos que agradar primeiro a Deus do que a homens. Esse é a primeira lei de fé, é você colocar Deus em primeiro lugar.
Agora, quando é uma coisa que dá, Jesus também disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Na hora de pagar um impostozinho, pega lá a moeda na boca do peixe. Então é isso aí, é o posicionamento. Só se dissesse, não pode pregar, é claro que eu tenho que pregar, né? Porque muitas vezes Paulo foi o que apedrejado, expulso, porque queriam que ele... Eu só estou pedindo que você pare de pregar, que você não vai ter problema nessa cidade. Para Paulo disse, de jeito nenhum. Antes a mim agradar a Deus do que a homens. Então a pregação tem que continuar. A pregação ela tem que expandir, porque estamos nos últimos dias. Esse é o tempo. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia que as pessoas precisam aprender que você não vai precisar de um clonazepam. Você vai precisar de Jesus para você dormir. Amém? Você não vai precisar de um remédio controlado para você não entrar em pânico. Você vai precisar da alegria de Deus. Porque se você alimenta o desespero, mais desesperado você vai ficar. Agora, quando você alimenta a sua fé, o medo sai. E isso vem o que? Das escolhas que você faz. De colocar Deus em primeiro lugar. Ele guarda o teu coração. Ele mantém a tua fé. Quando você escolhe Ele em primeiro lugar. Amém? Então, olha só. Filipenses 4 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ele repetiu, toda vez que você vê repetições na Bíblia, quer dizer que é importante. Diga assim, se alegrar é importante. Para viver, para aprender a andar em vitória, você tem que ter alegria. Diga assim, alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Entendeu? Você só é forte quando você tem alegria. Quando você chega na igreja desanimado, que alguém te magoou, você brigou com alguém, rapaz, cadê a sua força? Cadê a sua unção? Cadê a sua garra? Cadê a sua determinação? Imagina quem foi que sugou? O inimigo, porque ele quer tirar a tua alegria. A alegria gera força, e o Espírito Santo age aonde? Na alegria. Então é por isso que a gente resolve, a gente é educado, a gente fala bem, a gente pede perdão, para quê? Para manter um coração limpo e puro perante Deus. Para que a gente não seja prepotente, para que a gente não seja arrogante, porque a nossa natureza é arrogante. Sem Deus, a gente é arrogante, a gente é duro, a gente é carrasco sem Deus, por causa do pecado. A gente quer agradar a gente mesmo, e não diminuir para agradar outra pessoa, e não diminuir para agradar a Deus. Aí precisa o quê? Jejum e oração, porque eu nunca vi nada para tirar o orgulho como você aprender a jejuar e orar e abrir mão das coisas, para que Deus cresça. Olha lá, ele fala o seguinte, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Diga assim, seja minha amabilidade conhecida por todos. Você tem que ser conhecido como alguém que ama vidas, ama pessoas, ama o seu trabalho, ama o que você faz tudo com amor, faz tudo para Deus. Você vai ser uma pessoa diferenciada. Você vai ser alguém inspirador para outras pessoas. Você vai ser alguém que Deus vai guardar por causa do seu posicionamento de coração e fazer tudo por amor. Já que eu tenho que fazer, por que eu não vou fazer com boa vontade? Já que eu tenho que fazer, por que eu não escolho agir com amabilidade, agir com amor, agir com graça? Porque isso é o Espírito Santo. Não adianta eu querer enfiar a Bíblia de goela abaixo em alguém e não agir com amor. Não adianta eu querer enfiar a Bíblia em versículo e a pessoa não conseguir ver amor na minha vida, não ver que eu estou me abnegando de alguma coisa, deixando alguma coisa de lá. Tá bom, é assim que você quer, tudo bem, vamos lá andar essa segunda milha. Você quer, eu sei que assim aqui é mais fácil, mas você quer ir pelo outro caminho, dar uma volta lá, e para não ter confusão, vamos dar essa volta. Eu dou essa volta contigo só para te mostrar que eu sou capaz de andar a segunda milha, para que você consiga. Então seja capaz de abrir mão de alguma coisa. Seja capaz, porque se você diz que você ama, você vai ter que aprender a deixar alguma coisa para trás, amém? Foi o que eu vi, a gente viu no domingo que vem. Se eu não consigo deixar nada para trás, se eu não consigo abrir mão de nada, se eu não consigo colocar, né, a pessoa está pedindo uma coisa, mas eu não consigo fazer aquilo, às vezes a gente tem que trabalhar na nossa vida, hein? E olhar que tem alguma coisa errada. Porque não é possível que eu ame e eu não seja capaz de deixar nada. Que eu ame e eu não seja capaz de abrir mão de nada. Alguma coisa está errada nisso aí, não é orgulho não? Não, se não quiser assim, não. Isso aí não é de Deus. E essas atitudes não são de Deus. Vamos conversar, vamos entrar num acordo, vamos entrar num caminho onde haja amor, onde haja concordância, porque a Bíblia diz, como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como é que você acha que vai andar junto com Deus, se não estiver de acordo com a palavra de Deus? Que tem que amar, que a amabilidade de vocês e minha amabilidade
tem que ser conhecida por todos, né? Aí ele fala: perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que estão andando e querendo amar mais, que estão querendo ser mais gentil, que estão querendo ser mais cortês, que estão querendo andar a segunda milha, entendeu? Que é capaz de dar uma volta extra para agradar o outro, para fazer uma criança dormir, para limpar uma coisa. Não interessa, porque Deus está vendo o nosso coração em meio às dificuldades. Diga assim: meu coração vai ser conhecido em meio às chuvas e tempestades. Foi assim que a gente descobriu que uma casa estava na rocha e a outra estava na areia. Foi quando as tempestades vieram. Diga assim: tempestades revelam que tipo de casa eu sou. São as tempestades. Não tem outra. Não tem outra prova. É o fogo que vai saber se tu é ouro ou se tu é ou se tu é palha, né? Que se botar o fogo perto da palha, faz assim, ó, já era. Mas o ouro, ele fica mais puro. Então as provações e as dificuldades, elas vêm para nos afinar, nos purificar, nos fazer ter mais fé. A coisa vai dar certo. Deus é conosco, não tem como dar errado. Deus é conosco. Então, por que estás preocupado? Por que estás triste, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Alegra-te no Senhor. Tem momentos que o inimigo quer trazer, sim, uma dificuldade sobre a sua vida, uma tristeza, mas você não pode deixar. Você tem que falar como Davi: quando a tristeza vier, por que está abatido, ó minha alma? Alegra-te no Senhor. Jeremias diz que quando ele recebeu a palavra de Deus, ele comeu e aquilo ali era doce para ele. Como é que você sabe como se alimentar? Uma palavra. A palavra de Deus é doce para você. Ela é alimento para você. Ela é o que vai trazer norte para a sua vida. Ela diz aqui, ó: perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Diga assim: eu vou apresentar os meus pedidos a Deus. Sabe por que você não recebeu ainda? Às vezes, porque você não pediu. Às vezes é incrível, a gente se preocupa, a gente corre atrás, a gente faz planos, só está faltando fazer a coisa mais importante: pedir a Deus. Pedir a Deus. Às vezes você está já criando um fuzuê com um negócio, mas você nem pediu a Deus ainda. Eu estava falando para o pessoal que não é só chegar e fazer o pedido a Deus. Existe todo um aparato para chegar na presença de Deus. Às vezes a gente pede a Deus do átrio. Você nem entrou na presença de Deus ainda. Você só fez uma oração que, não vou desmerecer a oração de ninguém, que não precisa ser uma oração longa para dizer que Deus ouve, mas tem que ser uma oração sincera de todo o coração e tem que passar do átrio, tem que dar uma caminhadinha lá, tem que ter ação de graça. Aí ele diz aqui para pedir assim, ó: perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. Tá entendeu? Oração, súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Mas como é que você vai apresentar o seu pedido a Deus? Primeiro, oração, súplica e ação de graça. Então todo pedido vai passar por oração, súplica: eu preciso, eu quero, suplica, se humilha, agradece a Deus por Deus estar contigo, que a presença dele tem te mantido, seja grato. Aí você faz o pedido. Nunca faça um pedido sem ter um coração grato, que a resposta é não. Ninguém vai te dar uma coisa se você não... Se eu estou te mantendo numa casa e tem tudo nessa casa e você não é grato, você me pedir uma casa melhor, um lugar melhor, eu não vou te dar. Deus não vai te dar, porque você não é grato pelo que você tem. O coração que pede a Deus tem que ser um coração grato por aquilo que já tem. Obrigado, Senhor, pelo que eu já tenho. Obrigado. Lembra dos... não é suficiente. Traz aqui os pães e os peixes. Jesus levanta e dá graças a Deus e alimenta uma multidão. Para ter multiplicação na sua vida, na sua casa, em qualquer área, você tem que ser grato pelo que você já tem. Sempre tem que ser grato pelo que você já tem. Amém? Então a oração e a súplica e a ação de graça deve vir antes de apresentar seus pedidos a Deus. Mas tem que apresentar os pedidos a Deus, porque nada tendes se não pedires. Olha só o que é que diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí sim, Deus guarda em paz a tua mente e o teu coração, quando você está orando, está suplicando, está apresentando o seu pedido a Deus de verdade. A sua mente é guardada no Senhor, em paz. Em paz. Estamos quase acabando.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Olha só, diga assim: ponham em prática. Qual é a diferença da casa da areia e da casa sobre a rocha? A casa sobre a rocha eram aqueles que ouviam a palavra e colocavam em prática. Então, não basta ouvir a palavra, você tem que colocar em prática. Aí a sua casa fica sobre a areia. Porque você pode dizer: mas eu estou em todo o culto. Tudo bem, mas tudo que está no culto você está anotando e está buscando colocar em prática. Quando você coloca em prática, a sua casa está sobre a rocha. Agora, se eu só escutar e não colocar em prática, quando vier a dificuldade, eu vou descobrir que eu construí uma casa sobre a areia. Amém? Então, cada lição que a gente estuda aqui da palavra é uma oportunidade de você colocar em prática. Olha só. Versículo 10: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Isso era o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipenses, que ele estava alegre, que a igreja de Filipenses estava ouvindo a ele, né? Estava renovando o interesse, né? No apóstolo Paulo. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O que quer dizer isso? Às vezes a gente ama, às vezes a gente se interessa, mas às vezes, e isso é o problema, nós não sabemos demonstrar. Às vezes você ama, mas não sabe demonstrar amor. Aí o que acontece? A outra pessoa não se sente amada. Não é porque você não ama, mas é porque você não sabe demonstrar o amor. Então a igreja tem que aprender o quê? A demonstrar o amor, a demonstrar o afeto, a demonstrar o cuidado pelas pessoas, pelo próximo, onde você estiver. Então Paulo estava alegre que eles estavam conseguindo demonstrar esse amor para Paulo, o interesse deles para com Paulo. Então é isso que acontece às vezes nos nossos lares, nos relacionamentos. Um ama o outro, mas um não sabe demonstrar amor para o outro. E aí vai para a terapia familiar, que eu vou te mandar um livro para você ler, que você tem que aprender a linguagem do outro para falar a linguagem daquela pessoa. Não é a sua linguagem, mas é da outra pessoa. E a outra pessoa aprender a falar a sua linguagem para que você se sinta amado. Quantas pessoas às vezes eu vou atender e as pessoas dizem assim: eu não me sinto amado, eu não me sinto amada. Aí você pergunta: mas você ama ela? Amo. Você ama ele? Amo. Mas eu não me sinto amado. Por quê? Porque aquela pessoa até hoje, 20 anos de casado, 30 anos de casado, não fala a linguagem do outro. Somente isso. Ela fala chinês e ele francês. Não adianta, você tem que aprender a falar a linguagem do outro. Por isso que nós temos que aprender a falar a linguagem da igreja, a linguagem do próximo, que a pessoa se sinta amada. Mas eu amo, mas eu não fui bem recebido. Não é que você não foi, talvez a pessoa não soube receber aquela pessoa da maneira que ela viesse a entender que ela era bem-vinda. Não foi que você não recebeu bem, mas você falou da sua maneira, o bem-vindo da sua maneira. Não da maneira que aquela pessoa entendesse que ela era bem-vinda. Tá entendendo? É assim. A maioria das coisas é um problema de comunicação das pessoas. Então, tem um livro muito bom do Gary Chapman que eu recomendo todo mundo comprar, que é As 5 Linguagens do Amor. Vai ajudar você em todos os seus relacionamentos. Olha só. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Diga assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? É necessário que eu aprenda a me adaptar. Se eu tenho, sou grato. Se eu não tenho, sou grato. Se fui elogiado, sou grato. Se fui caluniado, sou grato a Deus também. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Imagina José tivesse ficado revoltado porque os irmãos dele o venderam. Não foi a atitude de José. Quando ele teve a oportunidade, que os irmãos dele apareceram não sei quantos anos depois, José abençoou eles, deu a eles de comer. Então é isso que eu estou falando. A atitude
de gratidão a Deus. Paulo estava dizendo, ele estava ensinando. Paulo era um professor, um mestre. Ele estava ensinando, eu estou falando porque eu tenho que falar. Ele está, em outras palavras, eu estou ensinando a vocês como vocês vão ensinar os outros mais na frente. Ele estava dizendo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Talvez você saiba o que é passar necessidade. Talvez você nunca passou necessidade na sua vida, né? Talvez você nunca passou, você não sabe o que é isso. Paulo está dizendo que ele sabia o que era passar necessidade e ele sabia o que era ter fartura. Ou seja, ele tinha passado pelas duas fases. Ele podia falar para as duas pessoas, tanto a que tinha muito, como a que estava passando por dificuldade. Ele diz que é necessário saber se adaptar à circunstância, ao momento que estamos passando e continuar alegres. Ele diz aqui, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Diga assim, aprendi. Quer dizer que ele não sabia antes. Tudo que você aprende é uma coisa nova na sua vida. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se Paulo, que era um homem normal, aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, quer dizer que é possível. Por isso eu intitulei essa mensagem, Aprenda a caminhar em vitória. Caminhar em vitória é caminhar em alegria, contente, diga assim, contente. Quando você estiver contente em meio à dificuldade, quer dizer que o Espírito Santo está se movendo em você. Porque às vezes eu olho o tamanho eu vou pregar aqui, e eu estou vendo o tamanho da dificuldade da luta, e de repente dá vontade de rir. Vontade de rir, não sei porquê, parece que... Mas vontade de rir, porque não tem como a gente resolver. Só Deus mesmo, aí dá vontade de rir porque Deus vai resolver. Mas dá vontade de rir porque o negócio é tão grande que saiu totalmente do controle. Aí Deus vai fazer alguma coisa. E ele me dá uma palavra dessa é porque ele está querendo dizer, fica contente, aprende a ficar contente. E se o apóstolo Paulo aprendeu, quer dizer que eu também estou aprendendo a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quem que pode falar tudo posso naquele que me fortalece? Aquele que aprendeu. Por isso ele pode, porque ele aprendeu a passar dificuldade e manter-se contente, e ter tudo e manter-se contente. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Só que às vezes nós usamos muito esse negócio aqui, tudo posso naquele que me fortalece, para fazer a nossa vontade, o que eu quero, e não o que a Bíblia está dizendo no contexto, que é você estar satisfeito em toda e qualquer situação. Como é que eu fico satisfeito? Quando você vê o que você tem. Porque às vezes você está insatisfeito porque você quer sempre alguma coisa a mais, mas você não consegue dar graça pelo que você já tem. Você já tem, você não está sozinho, você tem uma família, você tem alguém junto com você, você tem alguém que está orando por você, você tem alguém que está intercedendo por você, você tem uma igreja na qual você está inserido, que está trazendo a palavra de Deus para você. Tem muitas pessoas que não têm uma igreja, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de ânimo, não tem um norte para seguir. E nós somos privilegiados porque nós temos. E a palavra de Deus muda tudo. Imagina se fosse cobrar cada vez que você fosse ouvir uma palavra de Deus. Quanto dinheiro a gente ia ter que ter? Ia ser muito. Tem seminários que eu já pude ter que pagar $3.000 para ouvir palestra, para adquirir conhecimento. E agora imagina toda semana a gente tendo que pagar. E é de graça. É de graça as palavras que mudam a sua vida, se você as valorizarem. Porque Jesus passou pelo mundo ensinando e pregando e fazendo milagres, mas as pessoas terminaram matando ele no madeiro. Então eu quero dizer para você, dê valor àquilo que Deus tem te dado. E eu finalizo aqui mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você hoje, vocês vão ser testemunhas oculares dos grandes milagres que Deus vai fazer. Porque o mover que Deus tem para aqui é grande.
O mover que Deus tem para a nossa vida é grande. Por isso, se alegre no Senhor. Escute a voz de Deus, seja firme, traga mais alguém domingo. Eu quero ver essa igreja aqui perto. Eu quero ver essa igreja aqui cheia no domingo. Vamos ver, até de manhã eu vou ouvir se o Camilo vai liberar algum decreto liberando as igrejas a voltar 8 horas, 10 horas, não sei. Alguma coisa ele deve pronunciar, mas se ele não pronunciar, o nosso culto aqui, eu creio que nós vamos começar 4 horas, em vez de 3, 4 horas, e vou esticar até umas 7h30, por aí, que é muito cedo 3 horas, 3h30 no domingo, caso não mude o decreto, 3h30 no domingo, a gente começar, porque nós não podemos parar, mas unir todo mundo para estar aqui 3h30. Agora, se sair o decreto, que vai poder ficar, eu boto no canal, não, Camilo falou que o novo decreto, as igrejas podem ficar abertas até 8 horas, eu não sei se ele vai manter o mesmo, se vai mudar, mas de antemão fica para 3h30 no domingo, porque domingo o decreto agora diz que nós temos que fechar às 5, né? Então, vamos começar 3h30 no domingo. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você, onde você está, que você venha decidir a se alegrar no Senhor. Eu não sei se você chegou aqui hoje triste, se você chegou aqui chateado, se você chegou aqui preocupado com a situação que o Brasil se encontra, que o Ceará se encontra, que Cascavel se encontra, que você se encontra, mas eu quero dizer para você, você é um cidadão celestial. Você serve a um Deus criador do céu e da terra. E o céu não tem doença, não tem enfermidade, e no céu não há falta. Se você dobrar o seu joelho e orar, eu digo a você que Deus vai responder do céu. Ele vai te ajudar. Ele vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família a resposta. Mas está em tempo de você quebrantar o seu coração, agradecer pelo que você tem, se doar mais para a obra de Deus e se preparar para essa volta de Jesus que está iminente, está às portas. Qualquer momento ele pode voltar. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei nem se domingo eu estou aqui. Jesus pode voltar a qualquer momento e nos levar e nos arrebatar. Por isso que hoje seja o meu melhor dia para Deus, a minha melhor consagração, a minha melhor busca, a minha melhor palavra de alegria e a sua, amém? Coloca a sua mão para frente, eu vou orar para você, pedir para que o Senhor venha te encher de graça, te encher do poder de Deus, que todos aqui recebam unção de reconciliação, tragam as pessoas para a igreja, tragam os jovens, as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, porque se o Senhor for voltar e nós estivermos ouvindo, nos consagrando, adivinha o que acontece? Você sobe com a igreja do Senhor, porque você está buscando a Ele no tempo oportuno, que é hoje. Hoje é dia de salvação, é dia de renovo, é dia de cura, amém? Eu quero orar encerrando esse culto e quero profetizar sobre a vida de vocês e sobre a igreja, a bênção do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite pela palavra, Senhor. Obrigado porque é possível aprender a caminhar em vitória, é possível aprender a caminhar em alegria, contente em toda e qualquer situação. E eu digo, Senhor, obrigado pelas oportunidades que nós temos de nos alegrar em Ti, Senhor, em meio às lutas, às dificuldades e de impossibilidades humanas. Nós te damos graça e sabemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso, fortalece a tua igreja hoje, fortalece os teus servos, os teus filhos, Senhor amados. Leva cada um para casa com uma nova perspectiva, Senhor, de andar contente, de andar te agradando, de entender que isso atrai a tua presença. Perto está o Senhor da nossa vida. Nos molda, Senhor, de acordo com a tua vontade, Pai. Assim nos leva para casa agora debaixo de graça, debaixo de mudança e de unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não esqueçam, vamos evangelizar durante esse resto de semana. Vamos ligar para alguém, trazer alguém para o domingo, amém? Vamos trazer todos que nós conhecemos para o domingo.